já se foi. O amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizado por teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizado por teu Espírito. As trevas me encontrou. Ao seu chamar meu coração queimou. Em seus braços me acolheu. Para sua mesa ele me chamou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizada no teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizada no teu Espírito. Clamamos, Abba, Pai. Clamamos, Abba, Pai. Nós somos teus, para sempre teus. Clamamos, Obrigada, Pai, porque somos uma família em Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu nos redimiste, Senhor, e nos perdoas a cada dia, Senhor. Porque somos falhos, Deus, mas a Tua misericórdia dura para sempre e ela se renova a cada manhã, Pai. Obrigado, Jesus, porque podemos estar diante de Ti, Deus, e clamar por Ti, saber que somos ouvidos por Ti, Pai.
Então, Senhor, nós confiamos num Deus que está connosco, presente na nossa vida, que é um Deus de perto, Pai, mas é um Deus que também Ele prometeu coisas grandes e promete, Senhor, que Jesus voltará. Jesus voltará e Ele reinará para sempre. Tu reinarás para sempre, Senhor. E os teus filhos, nós, filhos amados, chamados por Deus, reinaremos contigo, Senhor. Obrigada pelo teu sacrifício na cruz. Obrigada, Senhor, porque tu tens grandes coisas para aqueles que te amam, que te temem, Senhor, e que obedecem aos teus preceitos, Pai. Santo és tu, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre
Ok, muito bom dia. Queria desejar-vos a todos efetivamente um bom dia e esperar que esteja tudo bem convosco, com as vossas famílias. E não queria deixar de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os professores e alunos que neste período de confinamento estão a fazer um esforço para manter o nosso ensino a funcionar. E é sem dúvida um grande desafio, mas eu acredito também que é uma grande oportunidade para, de alguma forma, aprendermos e melhorarmos o nosso sistema de ensino. E a este propósito eu vou ler um excerto de um texto que relata a parte final de uma aula. E diz assim: todos os que escutam as minhas palavras e as seguem são sábios, como o homem que constrói a sua casa sobre uma rocha sólida. Sem dúvida alguma que esta foi uma aula histórica e marcante, não só para os ouvintes daquele tempo, mas também para as gerações que se têm seguido em todos os tempos e em todos os lugares. Este excerto encerra o conhecido Sermão do Monte de Jesus, e que, do meu ponto de vista, é e tem o final mais espetacular de que uma aula pode ter, ou seja, um resumo condensado e, por outro lado, um desafio que nos impele a aplicar o conhecimento adquirido, ou pelo menos a refletir sobre ele. Queria, durante alguns minutos, falar sobre 4 elementos contidos precisamente na parte final deste sermão, que está descrito em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 a 29. E esses elementos são as palavras, o sábio, o imprudente e as intempéries. Começando pelas palavras. As palavras aqui referidas remetem o leitor, numa primeira análise, para o conteúdo do sermão. Por uma questão de tempo, não vamos ler todo o texto que Mateus registrou nos capítulos 5, 6 e 7, mas fica aqui o desafio para que cada um de vós possa fazer esta leitura. Eu vou procurar resumir. E então, basicamente, o Sermão do Monte ensina-nos sobre como viver não apenas nu,
mas o reino de Deus. Na realidade, as palavras que Jesus incentiva a ouvir e a seguir são as que nos ensinam a viver o reino de Deus. E isto implica compreender algumas coisas, eu vou passar a mencioná-las. Implica compreender que o reino de Deus é a operação de resgate de Deus para o mundo através de Jesus, que veio confrontar o mal, sobretudo da dimensão espiritual, e estabelecer um novo reino, uma família que viva sobre os seus ensinos. Implica também compreender que a implementação deste reino vem de cima para baixo, onde não há membros privilegiados, onde todos, pobres, abandonados, ricos, religiosos, são convidados a se arrependerem, seguirem Jesus e a se juntar a esta família. Implica também compreender que o objetivo de Jesus não foi colocar de lado a lei de Moisés, mas cumpri-la e aplicá-la na totalidade, com a sua maneira de viver, com os seus ensinos. Finalmente, implica compreender que o objetivo de Jesus é transformar corações para amarem verdadeiramente a Deus e ao próximo, incluindo os seus inimigos. Estas foram as palavras a que Jesus remete e nos faz refletir, ou nos deve fazer refletir. Para reforçar a importância de ouvir e seguir estas palavras, Jesus dá o exemplo do homem que constrói a casa junto ao mar, mas num lugar seguro. Chama-lhe então sábio. Do meu ponto de vista, esta comparação é muito interessante por duas razões. A primeira, porque foi um exemplo com o qual a audiência estaria familiarizada. Significa que não se tratou de um discurso esotérico, alienado da realidade ou incompreensível para os ouvintes. Seguramente, a audiência conhecia os riscos de não construir a sua casa num lugar seguro e, consequentemente, o risco de desprezarem as palavras. A igreja de hoje, representada por cada um de nós, tem muito que aprender. Os ouvintes da mesma precisam de discursos claros, objetivos, sensíveis e atentos às realidades e que ajudem a transformar nos corações o mal em bem, a guerra em paz, a morte em vida, o ódio em amor. Só desta forma é que é possível se chegar à conclusão que estas coisas só podem vir de Deus. Em segundo lugar, a comparação é interessante pela força que é dada por Jesus ao lugar onde o sábio constrói a casa, uma rocha sólida. E não é por acaso. Jesus intitula-se como a rocha da salvação, a rocha transformadora que faz a humanidade permanecer segura, tranquila, se nas suas palavras confiar. Um poeta judeu cantou o seguinte: eu permaneço tranquilo diante de Deus, visto que só dele vem a minha salvação. Só ele é o meu rochedo, o meu libertador e o meu defensor. Não me hei de perturbar quando vierem as aflições. Está escrito no Salmo 62, versículo 1 e 2. Da mesma forma, este poeta refere: tirou-me de um poço de desespero, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, fez-me andar num caminho seguro. Deu-me um novo cântico de louvor ao nosso Deus. Muitos poderão ouvir as coisas maravilhosas que fez e porão igualmente a sua confiança no Senhor. Felizes são aqueles que põem a sua confiança no Senhor, que não confiam em gente orgulhosa, nem que se desvia para a mentira. Salmo 40, versículos 2 a 4. O sábio é, portanto, não apenas aquele que ouve estas palavras, mas que faz delas as suas próprias palavras. É aquele que, reconhecendo as suas forças, reconhece também as suas fraquezas e ambas coloca diante de Deus. É aquele que reflete no que ouve e vê e ajusta o seu pensamento de acordo com decisões certas e com base naquilo que ouviu. Novamente o poeta canta: feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não vai pelo caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos escarnecedores. Antes
tem o seu prazer em fazer o que o Senhor ensina, meditando dia e noite na sua lei. É como árvore plantada junto a cursos de água, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prospera, dizia o salmista no capítulo 1, versículos 1 a 3. Temos também o imprudente, que é referido neste final do Sermão do Monte, que em contraste é aquele que ouve, mas que despreza o que ouve. E há várias formas de desprezar. E Jesus contou uma parábola muito conhecida, a parábola do semeador. E diz esta parábola que um certo homem foi semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram em diferentes solos. Umas no caminho, outras num solo pedregoso com pouca terra, outras sementes no meio dos espinhos e outra ainda caiu em bom solo. As sementes que caíram no caminho, elas foram comidas pelos pássaros. As que caíram no solo pedregoso, cresceram, mas como não tinham raízes, secaram com o sol. As que caíram nos espinhos foram sufocadas. E finalmente as que caíram no bom solo produziram muito fruto. E agora a explicação de Jesus sobre este particular, dizendo: prestem atenção à parábola do homem que andava a semear. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a percebe, vem o maligno, o mal, e arranca a semente que tinha sido semeada no seu coração. Esta é a semente que cai à beira do caminho. A semente em solo pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe com alegria. Todavia, não deita raízes, antes dura pouco. Aparecem as dificuldades ou perseguições por causa da palavra e logo esta pessoa se escandaliza. A semeada entre os espinhos é aquela que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a ambição da riqueza abafam a palavra, pelo que fica sem fruto. A semente plantada no bom solo é aquele que ouve a palavra e entende essa mesma palavra e produz fruto, 100, 60 ou 30 vezes mais. O resultado do desprezo do imprudente é também descrito por Jesus da seguinte forma: mas quem ouve as minhas palavras e as despreza é tão insensato como aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Pois quando vierem as chuvas e as enchentes, quando a ventania se abater sobre a sua casa, esta desabará inteiramente. Novamente o poeta canta: os imprudentes são como a palha que o vento leva, e por isso não resistirão. Quando vier o julgamento de Deus, não poderão permanecer no ajuntamento dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à perdição. Na realidade, o imprudente não se prepara, nem antecipa convenientemente as intempéries que lhe surgem. E finalmente, falando em intempéries, elas são as circunstâncias da vida em toda a sua dimensão. Sejam elas do ponto de vista da nossa saúde, ou a nossa dimensão física, mental ou espiritual. Podem vir sobre a forma de adversidades, como um desgosto, uma doença, uma morte ou uma pandemia como a que estamos a viver. Pode ser uma separação, um relacionamento infeliz ou um problema familiar. Pode ser uma questão profissional ou uma questão de outra ordem ou natureza qualquer. Podem ser intempéries mais leves ou mais devastadoras, mas a verdade é que todos, sem distinção, de alguma forma passamos por elas. E a questão de Jesus é como nos preparamos para enfrentá-las. E a proposta do mesmo de Jesus Cristo é simples: ouve as minhas palavras e segue-as. Sê como o sábio que constrói
a sua casa na rocha. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam admiradas com o seu ensino, pois falava com autoridade, ao contrário dos especialistas da lei. Esta mesma autoridade ensina-nos ainda hoje coisas extraordinárias. Felizes os que no seu espírito são pobres, porque é deles o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Felizes aqueles cujo coração é puro, porque verão a Deus. Felizes aqueles que se esforçam pela paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Felizes serão quando forem insultados, perseguidos, e quando preferirem todo o mal a vosso respeito, com mentira, por serem meus discípulos. Alegrem-se com isso. Sim, regozijem-se, porque vos espera lá no céu uma enorme recompensa. Lembrem-se que também, antigamente, os profetas de Deus foram assim perseguidos. Deus abençoe. Cumprimento a todos que nos estão a ver, com um bom dia, também com a paz de Deus. Nós vamos terminar esta partilha desta manhã com uma palavra de oração, e eu queria pedir-vos a todos para unirmos a nossa voz em oração, em clamor a Deus, além por todos os assuntos que nós temos vindo a orar, em especial por 2 assuntos que estão relacionados entre eles. Vamos orar pelas famílias nesta manhã, vamos dar esta ênfase à nossa oração, orar pelas famílias e orarmos também por toda a gestão que as mesmas têm que fazer, em especial muitos pais ocupando o papel ou desenvolvendo o papel de pais, também trabalhando, muitos em teletrabalho, mas também de alguma forma ocupando o papel também de professores. Vamos orar para que Deus possa continuar a dar graça, renovar, para que em toda esta gestão, não é, as famílias possam ser abençoadas e possam, acima de tudo, superar todos estes desafios. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Sim, Deus, nós te damos graças por esta manhã, por esta partilha, por tudo aquilo que nós já temos recebido nesta manhã. Obrigado pelo teu povo, pela tua igreja e por todos aqueles que nos têm assistido, Senhor. Deus, tu possas, Senhor, continuar, Senhor, a trazer sustento, ânimo a cada coração, Senhor, e em cada lar, Senhor, possa haver, Senhor, a tua paz, Senhor, a tua harmonia, Senhor. E queremos orar, Senhor, de uma forma especial, Senhor, por cada família, Senhor, por cada casal, Senhor, por cada lar, Senhor, por cada filho. Oramos, Senhor, para que, ó Deus, a tua bênção, Senhor, possa estar e repousar, Senhor, sobre cada casa, Senhor. Oramos, Senhor, ó Deus, para que possas continuar a dar graça, sabedoria, Senhor, para que nesta gestão, Senhor, que não é fácil, nestes tempos difíceis, Senhor, ó Deus, as famílias possam ser abençoadas, Senhor, e possam superar, Senhor, estes desafios, estas dificuldades, Senhor. Oramos, Senhor, também por todos os professores, pelas escolas, Pai. Oramos, Senhor, para te agradecer o esforço que cada um tem feito, Senhor, e oramos, Senhor, para que esse esforço não possa ser em vão, Senhor, e acreditamos que não será, Senhor. Obrigado, Senhor, porque apesar de todas as coisas, sentimos, Senhor, a tua presença, Senhor, sentimos, Senhor, o teu cuidado, Senhor, em nossas vidas, Senhor, e na vida das famílias, Pai. E continuamos a orar, Senhor, para que, Deus, tu possas, através, Senhor, desta partilha, Senhor, tocar muitos corações, Pai, e aqueles que ainda não te conhecem verdadeiramente, Senhor, que ainda não entregaram a tua vida a ti, Jesus, o possam fazer, Senhor, e neste tempo de dificuldade, Senhor, possam experimentar a alegria da salvação, possam experimentar o teu amor, Senhor, possam experimentar a tua paz, Senhor. Esta é a nossa oração nesta manhã, no nome de Jesus nós oramos. Amém, aleluia. Deus ricamente abençoa a todos e logo à tarde, se Deus quiser, voltaremos a estar juntos. Amém.